Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 26 de dezembro, e ainda nas alegrias do Natal, celebramos com grande júbilo o dia de hoje a memória de Santo Estevão, reconhecido como o primeiro mártir de Cristo e um dos 7 diáconos escolhido pelos apóstolos para servir a comunidade por ser cheio de fé e do Espírito Santo. Ele representa de maneira exemplar o martírio como imitação de Cristo, contemplar a glória do ressuscitado, proclamar sua divindade e, sobretudo, entregar seu Espírito e perdoar aqueles que os apedrejaram. Portanto, ele viveu exatamente a experiência que Jesus previu para seus discípulos e, sobretudo, relatado neste evangelho de hoje. Ser assim odiado por causa do nome de Cristo, mas também demonstrou a coragem e a fé que Jesus pediu. Então a história de Santo Estevão serve como um grande exemplo de perseverança e fé até o fim, mesmo diante da morte. E é com muita alegria que convido você e sua família para assim partilharmos o evangelho de hoje, tirado de Mateus capítulo 10, versículo do 17 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante dele e das nações. Quando vos integrarem, não ficais preocupados com o que vai falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é quem falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós tereis odiado por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridas irmãs, ao refletirmos hoje o Evangelho de Mateus, podemos perceber que ele vai nos levarmos a fazer uma reflexão sobre a vida, de um grande exemplo de fé e coragem, fazendo essa menção, essa ligação entre o Evangelho e o qual falamos da personagem de Santo Estevão, qual celebramos sua memória no dia de hoje, diácono e protomártir da igreja. Então, a palavra de Deus nos fala sobre as dificuldades, sobre as perseguições que virão ao seguir Jesus, mas também nos ensina a ter confiança de que Ele está sempre conosco. Então, vamos assim aprender com Santo Estevão a coragem necessária para viver a nossa fé, mesmo nos momentos de maior provocação. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus fala sobre as perseguições que os discípulos sofreriam. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Ele nos avisa que ao seguirmos a Cristo, nos tornaremos alvo de críticas e adversidade. Isso se tornou realidade na vida de Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja. Santo Estevão era um diácono cheio do Espírito Santo, proclamando a palavra de Deus com coragem. Ele foi preso e levado diante do Sinédrio, onde, em vez de se acovardar, proclamou a verdade de Cristo com força. Ele sabia que isso poderia custar-lhe a vida, mas não hesitou. Então sua fé era mais forte do que qualquer medo. Quando Jesus diz: não vos preocupeis com o que dizeis, pois naquele momento vos será dado o que falar. Não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é quem falará em vós. Meus irmãos, queridas irmãs, Jesus nos lembra que quando enfrentamos dificuldades, o Espírito Santo nos guia e nos fortalece. Santo Estevão viveu essa promessa de maneira extraordinária. Quando estava sendo apedrejado, ele não ficou com raiva,
dos seus agressores. Ao contrário, ele orou, ele rezou por eles, dizendo: Senhor, não lhe imputa esses pecados. O qual vamos perceber essa citação lá em Atos dos Apóstolos. Então o Espírito Santo estava com ele, lhe dando coragem e perdão, mesmo em face à morte. Portanto, Jesus nos adverte: aquele que perseverar até o fim será salvo. O caminho de Cristo, meus irmãos, queridas irmãs, muitas vezes nos leva por vales de tribulação. Mas ele nos garante que, se perseverarmos na fé, a recompensa será eterna. Então, veja que Santo Estevão viveu essa verdade de maneira plena. Ele não hesitou em seguir Cristo até o fim, mesmo quando sabia que isso poderia significar a sua morte. Então, ele nos ensina que a fidelidade a Cristo é mais importante que a nossa própria vida. Perceba que a perseverança de Santo Estevão nos desafia a sermos fiéis até o fim. Meus irmãos, queridas irmãs, em um mundo onde muitas vezes somos tentados a desistir diante da dificuldade, a vida de Estevão é um exemplo luminoso de que a fé em Cristo nos dá força para continuar, independente das adversidades. Assim como São Estevão, nós somos também chamados a ser testemunha de Cristo, seja na escola, seja em casa, seja em nosso amigo, seja na nossa família. Podemos ser desafiados e perseguidos por nossas crenças, mas Deus nos chama a não ceder, Deus nos chama a não nos esconder. Ele nos dá a coragem, Ele nos dá as palavras certas para responder a qualquer dificuldade. Então, a todos, todos nós passamos por momentos de dificuldade em que a nossa fé é testada. Todos nós passamos por esse momento de turbulência, onde a nossa fé, muitas vezes, é testada. Podemos ser ridicularizados por acreditar em Cristo, ou até mesmo enfrentarmos pressões de amigos e familiares que não entendem a nossa caminhada com Deus. Como Estevão, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dá a coragem de viver essa fé sem medo de ser rejeitado ou sem medo de ser criticado. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, é necessário lembrarmos: a salvação está reservada para os que perseveram até o fim. O testemunho que damos ao mundo, mesmo em tempo de adversidade, pode ser a luz que leva outros a conhecer o amor de Cristo. Meus irmãos, queridas irmãs, hoje somos chamados a ser como Santo Estevão, a não temer os desafios que surgem quando seguimos a Jesus. Ele nos mostrou que, mesmo diante da morte, a fé em Jesus Cristo é a nossa maior força. E que possamos ser testemunhas vivas do amor de Deus, perseverando na fé, sabendo que o Espírito Santo estará conosco, nos fortalecendo e nos guiando. E que o exemplo de Santo Estevão nos inspire a cada um de nós a dar o nosso melhor para Cristo até o fim. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, que peçamos ao Pai para nos revestirmos com a força do seu Espírito, a fim de que tenhamos força suficiente para perseverar até o fim no cumprimento da missão recebida por Jesus. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado dia e que desça sobre vós, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.